de crianças na unidade, especialmente crianças assim recém-nascidas, e é a base, né, do nosso atendimento, é onde inicia, na verdade, o início da longitudinalidade começa mesmo durante o processo de pré-natal, né, as consultas de pré-natal, mas a puericultura é uma continuidade de todo esse processo, então espero que vocês aproveitem bastante a aula, tá bem rica, bem interessante. Vamos ver o que a Júlia tem para falar. Aí, a hora que você quiser começar, tá, Júlia? Tá. Tá dando de ver, então, tudo certinho, né? Sim, tá passando. Beleza. Bom, boa noite. Para a gente falar, né, da puericultura, é interessante a gente falar da definição, né? Que basicamente é a consulta destinada à criança. E lembrando que a gente não inicia exatamente quando ela nasce, mas sim desde o pré-natal. Mas a puericultura em si, a gente pega, né, o desenvolvimento físico, mental da criança, desde o período, né, da gestação até a idade dos 4 ou 5 anos, e por extensão, né, que a gente também pega a questão da puberdade e adolescência. Na atenção primária, a gente tem a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, que ela se estrutura, né, em 7 eixos estratégicos para orientar e qualificar o nosso atendimento em relação às nossas crianças. Basicamente são eles, que é a atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, o aleitamento materno e alimentação complementar saudável, a promoção e acompanhamento do crescimento do desenvolvimento integral, a atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, a atenção integral a crianças em situações de violência, prevenção de acidentes e a promoção da cultura de paz, a atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e de vulnerabilidade, e a vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. A classificação da questão da criança para os atendimentos de pediatria no SUS, eles são do início do nascimento até a idade de 15 anos. É importante a gente lembrar que essa classificação, ela tem vários em relação, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela considera a criança como uma pessoa até os 11 anos de idade. Já pela Política Nacional, ela vai do 0 aos 9 anos, igual do Ministério da Saúde. Também da Política Nacional, a gente pode diferenciar a questão da primeira infância, que é até os 5 anos. Do Estatuto da Criança, a gente tem os adolescentes, pessoas entre 12 e 18 anos. E o Ministério da Saúde pega a adolescência com idade entre 10 e 19 anos. A gente também tem a outra classificação, a subdivisão, que é o neonatal, de 0 a 28 dias, o lactente, que a gente já considera de 29 dias a 2 anos de idade, o pré-escolar de 2 a 6 anos, o escolar de 6 a 10 anos e o adolescente de 10 a 19 anos. Aqui, basicamente, é a frequência das consultas que a gente deve fazer na nossa unidade, né? A primeira consulta é sempre lembrar que ela deve ser feita logo na primeira semana do nascimento, depois tem do primeiro mês, do segundo mês, do quarto, sexto, o nono, o 12º, o 18º, 24 meses e com 36 meses. Essas consultas, elas podem ser divididas entre consultas médicas e consultas com enfermeira. Na minha unidade, por exemplo, a primeira consulta, na primeira semana, ela é feita com a enfermagem. E claro que sempre tem a comunicação, se tem alguma alteração, algum problema, a gente pode atender antes, né?
atender junto com o pessoal da enfermagem. No meu atendimento lá na unidade, eu sempre atendo principalmente quando são os marcos, por exemplo, introdução alimentar, o de 6 meses vai comigo, logo, né, do 9º mês, antes do ano de idade, também vai comigo, mas assim eu acredito que cada unidade consegue se organizar um pouco melhor. Nas consultas da puericultura, a gente sempre tem que ver, basicamente, esses tópicos, né? Que é a história alimentar, o estado nutricional, o crescimento, o desenvolvimento da criança, o desempenho escolar, as padrões de atividades físicas diárias, a capacidade visual, função auditiva, a saúde bucal, que seria, né, uma avaliação muito importante, e seria interessante, né, que cada unidade tivesse a consulta, né, com o dentista, mas a gente percebe que nem sempre isso acontece. Também o estado vacinal, né, as questões familiares, né, de onde a criança ela fica, a exposição à mídia, o sono e o desenvolvimento da sexualidade. Bom, a consulta de puericultura a gente tem que ver tanto a questão clínica, psicológica, a social e a cultural. No exame físico, a gente tem essa divisão, né, de que o lactente ele sempre tem que ser avaliado sem roupa, a criança com a roupa íntima e o adolescente, o recomendado sempre é fazer essa avaliação com os pais. Aqui é o modelinho, né, da caderneta da criança e do adolescente que a gente tem disponível. A primeira consulta, como foi falado, ela é sempre recomendada na primeira semana pós-parto. E ela tem, a importância de ser nessa primeira semana é para ver como que tá a questão da mãe, né, basicamente, com o seu filho. A questão do aleitamento materno, de como tá o vínculo dessa mãe com o seu filho, né? E como essa mãe está perante os outros familiares dentro de casa. Orientar também a família sobre os cuidados com o bebê, né? A identificar os sinais de depressão puerperal, que a gente vê que é muito importante ter esse acompanhamento, né, da puérpera nessas primeiras semanas pós-parto, né? Promover o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e identificar os sinais de perigo à saúde da criança. Na anamnese, a gente também tem que sempre ver essa questão dos antecedentes familiares e os antecedentes pessoais, que seriam a questão da gestação, como foi o nascimento, teste de triagem neonatal, o aleitamento, suplementações, os marcos, né, da vida escolar, as intercorrências e as doenças que acometeram essa criança no seu desenvolvimento. Esse daqui alguns tópicos que a gente sempre tem que estar em alerta, que são as situações de vulnerabilidade, que é basicamente a criança residente em área de risco, o baixo peso ao nascer, a prematuridade, a asfixia grave, né, o Apgar menor do que 7 no 5º minuto, se essa criança ela tem alguma malformação congênita, uma história familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade, mãe com menos de 18 anos de idade ou com baixa escolaridade, né, que é os menores de 8 anos, o aleitamento materno ausente ou não exclusivo, se tem alguma suspeita ou evidência de violência, se essa mãe está com algum sofrimento agudo, né, como a depressão puerperal, os pais com dificuldade de assumir essa parentabilidade, que é a questão do vínculo, e as famílias com problemas múltiplos, como droga, alcoolismo, né, a violência entre os pares também. Eu fiz um pouco de diferenciação
dessas questões de vulnerabilidade também no nosso exame, que é de crianças menores de 2 meses, né, que a gente sempre tem que ter um alerta. Alguns deles são a recusa alimentar, a dificuldade do aleitamento materno, os vômitos, né, que a gente sempre tem que diferenciar do refluxo, né, do lactente. Se esse lactente ele apresentou alguma convulsão, uma taquipneia, uma taquicardia, uma letargia ou inconsciência, febre ou uma hipotermia, as questões de esforço respiratório, né, a cianose ou palidez, a icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida, questões da fontanela para a gente ver os quadros de desidratação, do umbigo, né, do coto umbilical, algumas alterações de pele, fezes, né, com sangue, uma urina escura. Das crianças maiores de 2 meses, os mais importantes entram essa questão mais da dificuldade para respirar, né, que é os esforços respiratórios, pensando numa pneumonia ou numa bronquiolite, a dificuldade na alimentação também, se teve quadro de convulsão ou alguma alteração de pele. Aqui eu coloquei uma tabela para a gente diferenciar, né, a frequência cardíaca normal, segundo a idade, e a respiratória, né, também segundo a idade. Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, acredito que fique melhor. Bom, no exame físico completo, a gente sempre tem que ver, né, a relação do peso, se essa criança ela está ganhando o peso adequado, o comprimento perincefálico, o estado geral, que é a questão do padrão respiratório, dos sinais de desidratação, né, da questão da diurese, das evacuações, da face. A gente sempre tem que tomar cuidado com essa questão das simetrias, pensando em malformações, deformidades, né, para a gente sempre diferenciar um diagnóstico de ter alguma síndrome. Da pele, se tem alguma lesão de pele, principalmente essa questão da icterícia nas primeiras semanas. Do crânio, né, a gente sempre tem que fazer as medições das fontanelas, do abdômen, pensando em hérnia umbilical, pensando, né, dessa questão do coto. Eu coloquei aqui que lembrar, né, que a hérnia umbilical e inguinal, a gente tem uma conduta expectante até os 12 meses, né, e depois a gente faz o encaminhamento para a questão de cirurgia. O ósseo articular, pensando nas questões, se tem algum pé torto, se tem alguma, como que eu posso dizer, alguma alteração, né, da formação dos ossos dessas crianças e dos reflexos neurológicos. Aqui eu coloquei também que no primeiro trimestre, né, geralmente essas crianças elas têm 2 centímetros por mês do aumento do perímetro cefálico e depois vai diminuindo já no segundo trimestre, 1 centímetro por mês, e na segunda a gente tem 0,5 centímetros por mês. Do peso, né, lembrar que a criança ela sempre perde, né, até 10% nos primeiros dias de vida e ele tende a se recuperar até o 10º dia. Também que no primeiro trimestre essa criança ela tende a ganhar 700 gramas por mês, depois vai para 600, depois vai para 500 e depois vai para 400. Em relação à estatura, na primeira semana 15 centímetros, na segunda 10, no segundo ano já tem 12,5 centímetros, né? Depois a gente tem dos 3 a 6 anos de 6 a 7 centímetros, né, por ano, e da puberdade 5 centímetros ano. Lembrando que a gente tem o pico dos meninos e das meninas também.
Esses daqui são os reflexos neurológicos que eu tinha comentado, que a gente sempre tem que fazer a avaliação, né, durante no nosso segmento de consultas. Os reflexos, né, de sucção, eles estão presentes até os 6 meses de idade, de preensão palmar até os 6 meses e plantar até 11. O apoio plantar, né, até os 6 meses, o cutâneo plantar em extensão, a gente pode ter até os 12 meses, o tônico cervical até os 6 meses e o de Moro até os 6 meses também. Aqui a gente fala um pouco das suplementações. A gente tem, né, como rotina fazer a suplementação da vitamina D, mas é importante a gente falar que a gente tem dois que a gente pode seguir, né? Pela Sociedade Brasileira, né, de Pediatria, a gente sempre deve iniciar essa suplementação da vitamina D no 7º dia de vida, com 400 unidades dia, até os 12 meses. E de 12 a 24 meses, a gente faz 600 unidades dia. Já pelo Ministério da Saúde, a gente não tem essa premissa de logo iniciar. A gente inicia se tiver algum fator de risco, por exemplo, se essa criança ela é prematura, se ela tem uma pele escura, se ela tem uma exposição solar inadequada e mãe vegetarianas. Mas eu vejo que, pelo menos na nossa rotina, daqui, né, na unidade de Cuiabá, a gente sempre faz essa suplementação da vitamina D perante a Sociedade Brasileira de Pediatria. Do sulfato ferroso, a gente também tem algumas recomendações. E isso vai variar muito em fator da situação daquela criança. Por exemplo, a recomendação de suplementação, né, profilática de ferro em lactentes sem fator de risco, né, que é aquele recém-nascido a termo, com peso adequado para a idade gestacional e aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. A gente inicia com 1 miligrama de ferro por quilo dia, iniciando com 180 dias, né, de vida até o 24º mês de vida. Aqui já é quando a gente tem algum fator de risco, né, a recomendação, que é os recém-nascidos, né, a termo com peso adequado, com algum tipo de aleitamento materno que não seja o aleitamento materno exclusivo. É recomendado a gente iniciar com 90 dias de vida, com 1 miligrama de ferro. Já aqueles recém-nascidos a termo com peso inferior a 2,5 kg, a gente já inicia com 2 miligramas de ferro elementar por dia e inicia com 30 dias de vida durante um ano. E após isso, a gente diminui para 1 miligrama por quilo dia. Para aqueles recém-nascidos prematuros, né, com peso superior a 1.500 gramas, a gente também inicia com 2 miligramas de ferro elementar por quilo dia, com 30 dias de vida. E depois de um ano, a gente diminui para 1 miligrama. Já aqueles recém-nascidos prematuros com peso entre 1.500 a 1.000, a gente inicia com 3 miligramas de ferro, iniciando com 30 dias de vida durante um ano e depois diminui para 1 miligrama dia. Para aqueles prematuros com peso inferior a 1.000, a gente já inicia com 4 miligramas de ferro elementar por 30 dias e durante um ano, e depois a gente diminui para 1 miligrama. Também a gente tem, né, dos recém-nascidos prematuros que precisaram receber algum tipo de concentrado de hemácias, né, mais de 100 ml, a gente deve ser avaliado individualmente, né? Mas nesse caso a gente não vê, não é muito rotineiro na nossa prática.
Aqui pensando um pouco nessa questão da prevenção de acidentes, que a gente sempre tem que fazer a orientação para os pais ou os responsáveis que cuidam daquela criança, né? A gente também tem essa divisão de acordo com a idade da criança. De 0 a 6 meses, a gente tem a diferença, né, das quedas, que é relacionado ao berço. Sempre orientar que a gente tem proteger o berço e o cercado com grades altas, com no máximo de 6 centímetros entre elas. Lembrar de nunca deixar a criança, né, em cima de qualquer móvel, nem por um segundo. E, em qualquer situação, nunca deixar uma criança sob cuidados de outra criança. Em relação a queimaduras, sempre verificar e orientar que o ideal de temperatura é em torno de 37 graus, né? Também sempre orientar que quando tiver com a criança no colo, ao lado, não fazer, né, ingesta de líquidos quentes, não fumar dentro de casa, principalmente com a criança no colo. A sufocação, em relação à sufocação, nunca usar talco próximo ao rosto da criança, sempre cuidar com lençol, né, cobertores e almofadas. De afogamento, nunca deixar a criança sozinha na banheira. Isso é tanto de 0 a 6 meses, como também para crianças mais velhas, né? De medicação, nunca dê a criança remédio que não tenha sido prescrito pelo próprio médico. E os acidentes de trânsito, a gente tem pelo Código de Trânsito Brasileiro, que essa criança ela deve ser transportada no bebê conforto ou no assento infantil conversível para carros e veículos de trânsito automotivo. Lembrar que essa cadeira, elas são especiais e dependendo, né, da idade da criança, ela vai evoluindo esse bebê conforto e esse assento infantil. Aqui, pensando também, né, de 6 meses a 1 ano, a gente já pula para a questão dos choques, né, que é o quê? Colocar os protetores na tomada e nos fios elétricos. Uma orientação sempre possível, se for para colocar as tomadas sempre acima, não embaixo, onde as crianças têm a possibilidade de fazer o contato. Em relação às quedas, a gente sempre tem que pensar nas redes, né, de proteção ou de grades que devem ser abertas, né, pensando em caso de incêndio, mas pensando em apartamentos, né, de sempre ter essa grade em relação às janelas e às sacadas. De queimaduras, cuidar muito com essa questão do fogão, né? E os cabos da panela sempre voltados para o centro do fogão. Sempre manter essas crianças longe, né? Principalmente quando a gente está fazendo manuseio. De afogamento, pensar nessas crianças de nunca deixar perto de balde, tanques, poço e piscinas. Nessa faixa etária de 6 meses a 1 ano, a gente vê um grande percentual de acidentes, principalmente envolvendo as piscinas. De intoxicação, sempre lembrar de deixar afastado ou em lugares que a criança não tenha possibilidade de alcançar, que são os materiais de limpeza principalmente, né? E dos acidentes de trânsito, como eu tinha falado, de acordo com a idade, a cadeira e o bebê conforto e o assento infantil, ele vai modificando também. De 1 a 2 anos, a gente sempre também é a mesma coisa do outro, a proteção das escadas, né, e janelas, de segurança em casa, pensar em escadas, né, de sempre cuidar com essa criança, não deixar ela sozinha. Outros cuidados, que é de não deixar o acesso dessas crianças com objetos pontiagudos, como facas, né, os atropelamentos, né, que nessa faixa etária também é possível, principalmente de evitar os acidentes na rua, que sempre deve ser orientado segurar a criança pelo pulso e não
de pegar pela mão, mas sim pelo pulso, porque a gente tem mais o controle. De 2 a 4 anos, a gente vê mais essa questão, né, do banco de trás, de colocar as cadeiras, né, nunca deixar essa criança ficar na frente dos atropelamentos também, pensando, né, da criança correr, né, de se soltar, e também quando coloca essas crianças, tem possibilidade de brincar em parques, né, sempre cuidar essa questão das bicicletas, que também é um fator de risco para os acidentes. Aqui são os de 4 a 6 anos. Os acidentes de trânsito é basicamente os mesmos que a gente vê dos outros, as queimaduras, né? Pensando que essas crianças não devem brincar com fogo, evitar que use o fósforo e álcool, cuidar muito da questão dos pais quando estiverem fazendo, né, assando carne, mexendo com churrasqueira, que é nessas faixas etárias que a gente vê um grande risco, né, e incidência de queimaduras. De afogamento, pensar, né, das piscinas novamente, dos lagos, dos rios, nunca deixar essa criança nem por um minuto sem a supervisão de algum adulto. Da segurança em casa, na rua também, pensando, né, dessa questão dos lugares públicos, os acidentes de trânsito, a gente deve pensar nesses assentos de elevação que já tem no banco, né, que a gente consegue fazer o uso do cinto de segurança de 3 pontos, e do atropelamento também, igual a gente falou do outro. De 6 a 10 anos, a gente sempre tem que cuidar, né, dessa questão do choque elétrico, que é um diferencial dos outros, que é o quê? Dessa criança de soltar a pipa, né, e poder encostar em uma rede elétrica e ter o choque. Nessa fase também é preocupante os atropelamentos, acidentes de trânsito, né, e com a arma de fogo, que essa criança ela já consegue manusear. Aqui, eu tentei resumir um pouco e eu tirei print de uma sequência de como a gente deve fazer quando se tem qualquer tipo de suspeita, né, de uma violência. Lembrar que a gente tem o acolhimento, a gente tem o atendimento, a gente sempre tem que fazer a notificação e fazer o segmento dessa criança na rede de cuidado e de proteção social. O acolhimento todo e qualquer membro da equipe, ela deve receber a criança, o adolescente e suas famílias. Sempre tem que acompanhar o caso e proceder os encaminhamentos necessários, desde a entrada da criança e de suas famílias no setor de saúde até o segmento para a rede de cuidado mais especializado, né? A gente sempre tem que lembrar de trabalhar de forma conjunta com toda a equipe. A gente consegue diferenciar a rede de atendimento dependendo do tipo de violência que essa criança ou aquele adolescente sofreu. Se ela foi violência física, sexual, de negligência, abandono, ou se foi uma violência mais psicológica. Lembrando que essa violência psicológica a gente também pode colocar junto as violências que essas crianças recebem na escola, né? Que são os bullying. Diferenciando um pouco dessa questão da violência sexual, a gente sempre tem que pensar também se essa criança ela foi exposta a alguma doença. Então, a gente sempre tem que fazer uma profilaxia e um tratamento, né? Que a gente vê das questões das doenças sexualmente transmissíveis, né? Agora a gente também está tendo, né, o debate dessa questão do aborto, né?
não vou entrar muito em mérito, mas a gente sempre tem que acompanhar e ver qual que é o melhor segmento, o que a gente pode ajudar essa criança. Em relação do final, a gente sempre tem que encaminhar também essa criança para o CAPS, né? Ou pela rede de proteção que seja mais disponível onde essa criança mora da região. Em relação à notificação, a gente tem as fichas, né, de notificação que devem ser encaminhadas para o sistema de vigilância, né, da violência e acidentes da Secretaria Municipal de Saúde. A gente também tem que fazer o comunicado para o Conselho Tutelar, né, que ele pode ser por telefone ou pessoalmente, com uma via de ficha também de notificação. Acionar o Ministério Público quando for necessário, especialmente no caso, né, da interrupção da gravidez e decorrência da violência sexual. E o segmento, que é o quê? Mais uma vez, trabalhar de forma conjunta com a equipe, principalmente com as da assistência social, que é onde eles vão conseguir ficar mais ligados a essa família e a essa criança, né? Pensando nessa proteção social, de território, de ambiente e nesse acompanhamento psicológico que essa criança tem que ter. Pensar também, né, de que quando a gente estiver disponível, trabalhar nas escolas onde essa criança está inserida para tentar inserir ela novamente sem nenhum prejuízo na escola e com os colegas delas. Bom, basicamente seria isso. Obrigado, gostei bastante. Eu só pegando um gancho agora no que você falou no final sobre essa questão dos acidentes, enfim, essa questão também da violência contra a criança. Hoje, nas unidades, a gente tem recebido, eu não sei se já aconteceu em todas as unidades aqui em Cuiabá, mas a gente está recebendo assistentes sociais. Antigamente, a bomba sempre explodia no nosso colo, a gente que tinha que fazer a notificação, a gente que entrava, né, o médico que eu falo, nós médicos tínhamos que fazer a notificação e, às vezes, comunicar à autoridade policial quando acontece esse tipo de coisa. Hoje a gente fica um pouco... E isso virava um conflito muito grande, porque a gente está em contato com essa família o tempo todo. Então, às vezes, o próprio agressor, quando era uma violência praticada por alguém da família que mora na nossa área, às vezes o agressor subia para cima da gente, então gerava um pouco de medo. Hoje a gente já tem na minha unidade pelo menos a gente tem, e acredito que isso está sendo implantado em praticamente todas, ou é o objetivo, né, de implantar, que são os assistentes sociais. Então hoje a gente tem esse suporte e tira um pouco o peso desse tipo de atendimento que a gente tem que fazer. E nos ajuda muito a fazer todos os direcionamentos, tá? Bom, eu quero voltar um pouquinho para comentar algumas coisas que eu achei que acho que são importantes a gente pontuar. A gente falou de longitudinalidade, né, no início da apresentação, eu comentei alguma coisa e a Júlia deu seguimento a isso. É muito importante a gente acompanhar de fato essas crianças e lembrar que a gente trabalha em equipe, né? Você pontuou várias vezes durante sua apresentação, Júlia, e acho que é interessante a gente reforçar. A gente tem nas unidades odontólogos, a gente tem na unidade as enfermeiras, e o atendimento, tanto de pré-natal quanto da criança, de pediatria, ele deve ser compartilhado. Existem algumas metas que foram definidas pelo Ministério da Saúde que a gente tem que implantar, né, de um número mínimo de atendimentos da enfermagem e da odontologia. Então, sempre nas primeiras... buscar esse suporte, né? Sempre nas primeiras consultas a gente tem o apoio da enfermagem, mas não esquecer de encaminhar essa criança também para os dentistas avaliarem, mesmo no início da vida dessa criança, tá? Isso é meta e a gente precisa cumprir. Os dentistas precisam cumprir também. Bom, lembrar também, não esquecer da vacinação e dos gráficos de crescimento. É isso, né? A criança ela traz uma foto para a gente sempre quando ela vem na consulta. Quando a gente começa a examinar, avalia o peso, né? A criança geralmente já vem de uma pré-consulta, de uma triagem, já vem pesada, vem medida, pelo menos lá onde eu trabalho está assim.
mas não esquecer também de fazer o perímetro cefálico. E o ESUS hoje, depois das últimas atualizações, acho que as que fizeram grandes mudanças, eu acho que foram há 2 anos, mais ou menos, eles têm trazido, né, o programa tem dado um suporte muito grande para a gente para avaliar a vacinação, porque hoje todas as vacinas elas são lançadas no ESUS e a gente tem acesso a essa ferramenta dentro do sistema, e também os gráficos de crescimento e desenvolvimento. É importante a gente colocar no ESUS, né, documentar isso, mas é importante também a gente lembrar de colocar no cartão, até para a família ficar mais tranquila e ver aquele acompanhamento lá. Porque o prontuário é nosso, né, é lógico, é da pessoa também, mas a gente que está acessando todo dia que a gente vai ver. Né? A família, às vezes, recebe aquele cartão da maternidade e às vezes a gente esquece de colocar as informações. Eu mesmo me esqueço muitas vezes, a gente atende muita criança toda semana na unidade, então às vezes a gente acaba correndo nisso, mas é importante a gente pontuar que isso é interessante para a família, isso fortalece muito a longitudinalidade de novo e fortalece bastante o vínculo que a gente tem com a família. Tá? Não esquecer da vacinação, tá? Sempre checar, e todo ano é um problema, assim, porque vacinação a gente tenta decorar, mas né, a gente aprende na faculdade a tentar decorar, mas na prática todo ano muda o esquema vacinal. Não todo o esquema em si, mas sempre entra alguma vacina, alguma que tinha um reforço passa a não ter mais reforço, então a gente tem que estar bastante atento a essa questão da vacina. Eu, graças a Deus, tenho sempre o suporte dos técnicos de enfermagem, porque eles estão sempre mais atualizados, na minha opinião, do que nós mesmos em relação a essa questão da vacina. Tá? Lembrar também, não esquecer do exame do genital dos meninos e das meninas, avaliar com bastante cuidado nas primeiras consultas. Existem meninas que têm nascido com SINEC, a gente tem que avaliar com calma e às vezes encaminhar também para algum especialista avaliar, tá bom? Então, não esquecer do exame genital. A questão da suplementação sempre vai ter um conflito de referências assim na literatura, né? Eu particularmente acho mais prático, as maternidades elas seguem prontamente o que define a Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu acho mais fácil a gente manter esse segmento, manter essa orientação que eles fazem, para não gerar conflito com a própria família, não gerar uma confusão para eles. Né? Então, eu particularmente acho mais fácil seguir, é uma questão de escolha, né? Eu acho mais fácil seguir o que determina ou o que preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas a gente pode seguir outras referências sim, tá? Outro ponto que eu também acho importante é não esquecer de fortalecer e estimular muito a lactação. Algumas mães, algumas famílias, eles não têm interesse, principalmente as meninas mais novas, né? Você até comentou de gravidez na adolescência, num determinado ponto da sua apresentação, e as meninas mais novas, elas não querem aleitar, não adianta. É bem difícil, é bem complexo estimular isso. Eu digo assim, de adolescente mesmo, 14, 15 anos. Né? Existe um estigma em relação a isso e sem contar outras questões psicológicas envolvendo, porque às vezes essa menina realmente não queria engravidar e às vezes está até em depressão pós-parto. Mas enfim, sempre a gente tem que fortalecer essa questão da lactação. Tá? Que mais que eu tinha para falar? Eu acho que em termos de conteúdo, eu tinha isso, eu acho que é isso que é importante a gente lembrar. Em termos da sua apresentação, acho que teve muito sucesso, eu acho que você conseguiu pontuar tudo que era importante. Você fez as alterações que eu sugeri, né, durante essa semana, isso é um ponto bastante positivo. E eu acho que você cumpriu todos os objetivos que a gente tinha para essa aula, viu? Se alguém tiver alguma... Se você quiser complementar alguma coisa... Não, acho que eu tô tranquila. Falar assim, lá na minha unidade, essa questão da consulta com o dentista, a gente não tá tendo muito sucesso, até perante a gestação, né? Porque a gente sempre tem que encaminhar para as outras unidades. Então, tem muita criança que precisaria desse acompanhamento e eles não têm disponível. Até pelo desinteresse dos pais, desinteresse que eu falo de locomover para outra unidade, sabe? Eles não vão muito. Até no pré-natal, nas nossas gestantes, elas estão bem resistentes. Se consegue algum, é um e outro. Bem difícil. Qual que é a unidade que você está hoje? 3 barras. Certo. Nem equipe assim, de assistente social, psicologia, a gente tem muito firme para conseguir fazer esses encaminhamentos. A gente tem uma rede de apoio, né?
que quando a gente vê se tem algum paciente que realmente precisa, a gente faz um relatório e encaminha para eles avaliarem se eles vão fazer o acompanhamento não. E quando consegue, assim, é depois de 1 mês, 2 meses. Então é bem difícil essa questão. Cuiabá, eu acho que assim, frente às outras cidades que a gente conhece, que a gente tem acesso, enfim, a gente vê que a gente está muito aquém, assim, do tipo de serviço, né? A minha unidade é uma unidade que foi reinaugurada o ano passado, e a gente vê que a gente tem bastante suporte lá, a equipe é boa, os enfermeiros são nós somos em 13 equipes, os enfermeiros são muito bons, e, sei lá, cerca de um mês e meio, apareceu um pouco mais de 3 meses. Apareceu assistente social para fazer muito. Odontologia firme também, com equipamento que funciona, porque tem muitas unidades que têm o consultório odontológico, estão lá com as cadeiras e às vezes não funciona. Não tem equipamento, não tem material para fazer os atendimentos, aí também não adianta ter, né? Para dizer que tá bonitinho a unidade, mas não é assim na prática, né? Que precisa funcionar. Que mais que eu tinha para falar? Eu acho que era isso, assim. Lembrar que em casos de urgência a gente tem o suporte da atenção secundária, né? Então, se precisar, a gente tem que encaminhar essa criança. Acho que no geral é isso. Gostei bastante da aula, acho que foi bem elucidativa. E como eu falei, você fez as correções, né? Melhorou bastante, acho que gostei bastante. Obrigada. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa para a Júlia? Eu vi que alguém falou alguma coisa no chat aqui, deixa eu ver. Eu acho que perguntou se era equipe multi, né? O assistente social. Eu acho que eu acho que são algumas unidades e o assistente social vai ser responsável por uma determinada área. Isso. Então, como a nossa área é grande, eu estou no Jardim Imperial. A gente tem Jardim Imperial, Jardim Universitário, enfim, uma área grande, então ela está respondendo essa área. Mas, se eu não me engano, ela também é responsável pelo... Como é que chama aquele bairro? Jardim Renascer, eu acho que ela também é responsável. Professor. Oi. Eu sou a Natasha, eu trabalho aqui na Clínica da Família do CPA1. E aqui a gente consegue, Júlia, dar o suporte para vocês, tá? A equipe multi fica aqui. Se vê que é mais grave, que são os acamados, a gente encaminha pro EMAD. E a equipe multi está dando bastante suporte. Com relação à equipe de odonto, direto aqui, às vezes os dentistas... tem alguns horários que tem vago, tá bem vago, então dá para o pessoal estar vindo aqui, agendar as consultas com os dentistas, que são 5 equipes aqui, para poder estar dando suporte pro 3 Barras, que você fica na nossa regional, entendeu? Não, a gente até tem essa questão dos encaminhamentos, mas eu falo assim que é muito difícil dos pais irem também, entendeu? Eles não vão muito atrás, eles vão basicamente ali no que é disponível na unidade e pronto, acabou. Entendeu? E se precisar fazer também alguma ação aí com você, juntar uma equipe, a equipe de odonto, eles agendam para estar visitando, levando os kits. A gente está fazendo isso em colégio, em vários locais. Legal. É só falar com a gente aqui. Beleza. Só uma coisa, vocês têm outra aula agora? Não, acho que não. Eu vi que a Mara mandou um outro... Porque a aula vai... Tem outra aula? Isso, eu já mandei o link lá, porque como essa aula vai terminar, e aí o tempo não vai dar, eu abri outro link. Mas pode concluir, que depois a gente começa outra. Beleza. Bom, da minha parte, eu acho que é isso. Da aula da Júlia, eu acho que é isso. Beleza. Então, boa aula para vocês. Parabéns. Obrigada. Estou esperando vocês no outro link, tá, pessoal? Tchau, gente. Tchau. Tchau.